Olá, estamos iniciando nossa terceira semana de PET, volume 2, Geografia, terceiro ano do ensino médio. Essa semana a gente vai ver então um pouquinho sobre a atuação, dos sistemas de informação, essa ampliação das redes de informação e comunicação, como isso tem impactado de forma positiva, mas como isso também pode impactar de forma negativa na sociedade, produzindo exclusão digital, fake news, entre outros problemas, ok? A primeira pergunta aí: atualmente a internet é o principal veículo de difusão de informações e comunicação, um dos principais símbolos da sociedade moderna. Explique a importância do fluxo de informações nos dias atuais. Então, é praticamente impossível, pensar nessa fase do capitalismo financeiro, em todo o fluxo constante de capitais, de mercadorias, de serviços, tudo que circula constantemente, essa descentralização do processo produtivo, o equipamento que é produzido, começa a ser produzido nos Estados Unidos, continua sendo produzido na China, depois é vendido para todos os lugares do mundo, produtos que são feitos com equipamentos de 20 lugares diferentes, 30 lugares diferentes, peças de 30 lugares diferentes. Então, como que tudo isso funcionaria sem essa rede intensa de transporte, de comunicação e de informação? É quase impossível pensar isso, Esses fluxos, eles são importantes para dar agilidade, para essa dinâmica que o comércio mundial tem na atualidade, Para que a informação ela seja disseminada rapidamente, para que haja, inclusive, a constante inovação, porque é a partir do compartilhamento de conhecimento e de informação em todo o mundo que a gente tem conseguido crescer nesse ritmo tão intenso, evoluir nesse ritmo intenso, mudar tão intensamente. A informação é fundamental para a construção de soluções para os nossos problemas, para tornar o mercado cada vez mais eficiente, cada vez mais competitivo. Então, ela vai influenciar em todas as esferas da nossa vida. Vamos pensar aí como ficaria a pandemia de coronavírus se a gente não tivesse um sistema informatizado, digitalizado, se a gente não tivesse essas possibilidades como pedir comida no iFood, pedir comida por outras redes, não pudesse realizar o pagamento das nossas contas por agências bancárias virtuais, não pudesse comprar vários produtos, através da internet, produtos que nós necessitamos, no nosso dia a dia, mas que a gente, pelas medidas de isolamento social, a gente não deve ir às lojas para comprá-los, As lojas não estão funcionando para que a gente os compre, mas muitas vezes a gente necessita desse produto, e que a gente pode comprar pela internet, até o acesso à informação, a gente pode se informar, a gente pode ter atendimento médico, atendimento de outras carências que podem vir a surgir durante essa pandemia, todo acompanhamento e atendimento pela internet, pelo ambiente virtual. Então, isso é muito positivo, embora tenha um lado negativo. Cada vez mais, quem não está incluído nesse mundo digital é excluído e fica à margem da sociedade. Como pensar num cidadão do século XXI que não acessa todos esses benefícios? Mas existem. E essa chart vem mostrar isso pra gente, Rede social aqui em casa é outra coisa, Demonstrando aí, muitas vezes, pela exclusão social, pela marginalização, como ele precisa, no caso de uma rede social, para auxiliá-lo na sua sobrevivência, na manutenção da sua vida, Então, em sua opinião, os avanços tecnológicos proporcionaram a integração em escala nacional e mundial? Na sua opinião é pessoal, gente? Mas não houve essa integração completa, A integração é grande, mas ela não abarca o total em nenhum nível.
nem nos países desenvolvidos, menos ainda nos países pobres e subdesenvolvidos. Atividade 3. Aponte os principais fatores que têm contribuído para o aumento da exclusão digital no contexto mundial. A exclusão digital, né? Então, o que ela é? Ela impossibilita as pessoas entrarem nessa nova revolução tecnológica em uma situação estável e confortável. Mas esse é um fenômeno que faz parte de um processo maior, que é a exclusão social, né? Também é intensificada pela globalização, né? Então, a exclusão social ela atinge a todo o planeta em níveis alarmantes. E quais fatores que contribuem para essa exclusão digital? Um deles é o fator cognitivo, né? Pensa em quantas pessoas no mundo são analfabetas, né? Um analfabetismo tradicional, de letramento. Então, se essas pessoas sequer leem, escrevem bem, né? Como que elas vão acessar essa mídia que demanda tanta escrita, a leitura, né? Elas vão ter essa dificuldade. Mas também existe um analfabetismo digital, né? De desconhecimento de como que esse universo digital funciona. Tem o fator financeiro, que é crucial, né? Vamos pensar, o mundo digital, ele pressupõe duas coisas. Muitas vezes ele pressupõe a compra de um equipamento eletrônico e a compra de um serviço. Você precisa de um microcomputador, de um celular, de um tablet, enfim, mas isso é só um equipamento. E esse equipamento, para ele funcionar em sua plenitude de serviços digitais e virtuais, ele precisa de internet, né? Então, e se for o telefone celular, de telefonia também, né? Então, são dois custos que você gera aí. Para populações excluídas socialmente, marginalizadas, com baixa renda, muitas vezes não conseguindo nem suprir suas necessidades de sobrevivência mais básicas, né? Elas vão estar consequentemente excluídas também desse mundo digital. Um outro aspecto é linguístico. Vamos pensar, quem domina o inglês, o mundo digital para ele é muito maior do que para quem não domina, tendo em vista que o inglês é essa língua tão difundida, né? O idioma em si, né, a compreensão plena da língua já é outra coisa, né? As pessoas precisam dominar bem a leitura. Um outro problema sério da internet, às vezes, é não saber utilizar como fonte de pesquisa, né? A gente percebe muito isso. A gente cai muitas vezes em tantas fake news, sendo que a gente está com os recursos todos na nossa mão para a gente poder fazer uma pesquisa de qualidade e saber se aquilo é verdade ou não, né? Quantos alunos eu falo, gente, vocês têm que aprender a pesquisar. Pesquisar não é colocar no Google e a primeira coisa que aparecer é você copiar, né? Pesquisar é muito mais que isso. Tem que ter critério, tem que ter criticidade, né? Você tem que avaliar se aquele site, aquele site corresponde a uma fonte de informação adequada para aquilo que você está pesquisando ou não, né? Se aquela informação ela tem um embasamento científico ou não. Não é copiar a primeira coisa que aparece no site de pesquisa. Então isso também é uma dificuldade, entender essa linguagem digital, entender como funciona tudo isso, né? Tem gente que tem um aparelho de telefone com inúmeras possibilidades de acesso ao mundo digital e ele consegue no máximo realizar ligações e ter um WhatsApp. O resto já fica complicado para ele, né? Mostrando então essa inclusão deficiente no mundo digital. Ela está parcialmente inclusa, né? Não completamente. As pessoas não conseguem realizar serviços bancários, as pessoas não conseguem comprar produtos, não conseguem fazer pesquisas, não conseguem várias coisas. Ou seja, a pessoa está só parcialmente integrada no mundo digital. Leia o trecho para responder as perguntas 4 e 5. Profissionais da saúde, no Brasil e em outros países, escrevem uma carta pedindo atitudes severas contra a circulação de informações falsas sobre o coronavírus na internet. Fake news, né, gente? Que é um termo em inglês usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais, é um problema da grande circulação de informações no mundo contemporâneo, né? A atividade número 4 pede então para a gente citar 2 notícias que justifiquem essa preocupação dos profissionais de saúde. Fake news, gente, está aí circulando há um bom tempo, né?
informações falsas que têm prejudicado as eleições, comprometido eleições, tem prejudicado a imunização de crianças, né, com fake news sobre vacinas, fake news das mais diversas, né, linhas, né? Então, toda informação falsa, ela pode induzir as pessoas ao erro e ela é perigosa, né? Ela é muito perigosa, né? Aqui eu trouxe 2 exemplos de fake news aí do coronavírus que demonstram que essa preocupação dos profissionais de saúde é justificada. Aqui uma receita caseira de evitar coronavírus, né, gente? Pensando nos perigos do vírus, né? A gente tem que ter atitudes sensatas, atitudes com embasamento científicos, com embasamento médico. A gente não pode ficar fazendo simpatia do grupo do WhatsApp, né? Porque isso é perigoso, né? Muito perigoso. Outra aqui, ó, poder de Deus contra o coronavírus. A religião é importante, a fé é importante, mas cada coisa tem seu momento, né, gente? É importante se embasar na ciência, na proteção, embasada em métodos científicos, para a gente conseguir ficar protegido da doença, né? Não em coisas que não são adequadas para um momento de pandemia e para uma doença, né? Cada coisa tem seu lugar e sua hora. Okay? A atividade número 5 pede para quais ações são necessárias para combater notícias falsas. Justifique a sua resposta. Aí eu trouxe aqui, né, várias formas de identificar uma notícia falsa. Isso são os mesmos métodos para combater notícias falsas, né? Primeiro, considera a fonte da informação. Recebeu uma coisa, não sai igual papagaio repetindo, né? Repetindo no contexto digital e do WhatsApp clicando em compartilhar, né? Primeiro verifica, né? Clica, lê a matéria toda, o Leia Mais aqui também nos ajuda com isso, né? Tem manchete sensacionalista demais, gente. Manchete onde a manchete não tem nada a ver com o texto que você vai ler. Quando você clica, é só para obter clique. Né? Não tem a história completa, não tem fonte, não tem autoria, porque se qualquer um escreve, pode ser uma baboseira, né? Como é que eu vou saber que aquela pessoa tem embasamento, que ela é um especialista naquele assunto para falar sobre aquilo, né? Se eu quero saber uma informação sobre a minha saúde, eu vou perguntar a um médico, eu não vou perguntar para uma freira, não vou perguntar para o padeiro, né? Eu vou perguntar para um médico. Então é a mesma coisa, a gente precisa consultar especialistas sobre os assuntos. E ao replicar um assunto, né, hoje em dia está muito isso, todo mundo acha que é doutor em tudo, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo é doutor em WhatsApp. Não é, né? Fale sobre o que você domina, replique o que você domina, o que você verificou a veracidade, né? Verificar a data, tem acontecimento passado que as pessoas tentam passar por coisa de agora, para manipular a opinião pública, né? Principalmente, não compartilhe preconceito, gente. Se você tem algum preconceito, que ele seja só seu, né? Não compartilhe, as suas limitações são só suas, elas não precisam ser as limitações dos outros, né? Verifica se não é piada, tem coisa tão absurda que você não estar entendendo que é uma sátira, né? Que não é verdadeiro, né? Então, verificando, vendo as fontes de apoio, verificando se aquela pessoa tem capacitação técnica para falar sobre aquele assunto antes de divulgá-lo, você vai evitar muitas notícias falsas e o quanto elas podem comprometer a vida de várias pessoas, né? Porque tem gente que fala com a gente como se aquilo fosse totalmente verídico, né? E ele pode estar sendo muito prejudicado por essa falsa informação. Então, assim a gente termina a nossa 3ª semana. Espero que fiquem todos bem. Até a nossa próxima semana de PET. Tchau, tchau.